Aí, voltando o assunto, que eu tive que sair da escola. Eu tive que chegar até Edicleia. E aí eu sentei com a Edicleia, falei, Edicleia, eu tô olhando pro chão, gente, porque eu olhando pro lado, olho pro outro, é por conta que eu vou lembrando a história. É muito interessante a gente ter essa vivência. Aí eu olho pro chão, aí eu fico lembrando da história, eu olho pros balões, eu lembro da história. Tá bom? E aí eu tive que chegar até Edicleia, porque minha mãe impressionou, filho, você tem que estudar. Você precisa estudar, tem que terminar os estudos. E aí eu cheguei até Edicleia e eu ia fazer o EJA, eu acredito. E aí eu ia estudar à noite, tinha que fazer balé de dia. E as aulas eram só à noite com a Edicleia. E eu cheguei com a Edicleia, e eu fui Edicleia, vou precisar sair. Mas porém vou sair daqui, mas eu não vou parar o balé, eu vou para outra escola. Aí ela, como? Você vai sair daqui para ir para outra escola, mais Edicleia, porque eu preciso estudar. E aí eu fiquei naquela, e você lembra como foi esse processo? Aí eu tive que sair, não teve jeito. Aí eu falei, Edicleia, eu vou sair, porém eu não vou parar o balé. Aí ela já, mas como assim? Porque eu vou estudar de noite, mas de dia eu vou fazer balé, em outra escola. E isso é muito interessante, porque ela fala, né, que esse lance de perder um aluno, que você começa a ver a trajetória, e eu tive que sair. E depois que eu saí desse processo, aí as coisas foram evoluindo, porque eu comecei a ver um outro olhar, um outro horizonte, a qual eu não via. Só que como a Edicleia falou, é o plano do Senhor. Às vezes as coisas estavam acontecendo, eu não imaginava que era para acontecer daquela forma. Só que é um plano do Senhor, não é verdade? Na verdade é assim, é porque a gente, e tu deve saber isso agora, porque tu é professor, tem coisas que a gente não tem como dizer para o aluno antes do tempo, né? Porque eu sempre falo assim, é como um pai, uma mãe, e como um Senhor com a gente, né? A gente não está preparado para aquilo, a gente tem que ir amadurecendo, né? Então, a minha sensação, e lógico, ninguém gosta de perder aluno. Quem disser que gosta de perder aluno está mentindo. Né? Mas não é só isso, é principalmente esse aluno que a gente está ali plantando, regando, sabe? E a sensação foi essa, foi tipo assim, a gente passou 2 anos ali, ele se dedicando e tudo, e eu investindo nele, né, e tal, e ensinando, e não era só ali na hora da aula, era em outros momentos, levei ele lá para o meu professor e tudo, e assim, quando estava no momento de eu chegar assim, agora eu vou te usar, eu vou, aí ele sai. Aí ele sai, e ele estava nesse momento mesmo, porque, lógico, foi o processo dele, era o aprendizado dele. Então, ele já estava pronto para começar a outra fase, a fase que ele tanto queria apressar. Eu falo assim, não, agora ele está pronto. E quando ele fala assim, que aí ele começou a viver coisa, mas era o momento, realmente, e aquilo ia acontecer, independente de tu estar comigo ou em outro lugar. Mas, claro, as vivências, tudo, pessoas diferentes, isso são outras questões mesmo, que são experiências, né? Mas não foi agradável, não vou dizer que é agradável, não foi uma coisa que eu gostei, não foi uma coisa que eu fiquei feliz com isso. Ai, que legal! Não foi. Mas, assim, eu sempre digo, e eu acho que eu sempre deixei isso claro para vocês, que eu sempre fiz um esforço para respeitar a decisão das pessoas, né? De saber que elas vão decidir o que elas quiserem. Não adianta a gente ficar pressionando ou tudo, porque já tinha essa questão, a gente já estava há 2 anos com a mãe dele falando que ele tinha que estudar e tudo, e a gente sabe que a pessoa precisa estudar, e o estudo ele realmente é importante, e ele já tinha que resolver essa questão da escola há muito tempo. E para ele não parar o processo de aprendizado dele, ele faria aula em outro local. Só que nisso tudo, eu acho que foi o importante para mim, como professora, foi de ter o respeito
que você teve a consideração, sabe, a ética mesmo, de chegar, professora, muito obrigada, a minha situação é essa e eu vou para outra escola, entendeu? Eu acho que essa coragem de chegar, muita gente não tem essa coragem, muita gente some e quando eu vejo, porque a gente sempre sabe, não tem como se esconder em Porto Velho, mas quando a gente vê, tá lá e assim... Já aconteceu de, às vezes, assim, quando a gente é mais novo, a gente é mais imaturo, assim, as primeiras vezes eu não sabia muito lidar com isso, principalmente com esse tipo de aluno, porque a gente gosta de todos os alunos, mas tem alunos que vão passando mais tempo com a gente, e essa questão do investimento, de você estar ali, né, e tudo, a gente se apega mesmo, é um relacionamento, né? Então, é complicado, assim, mas eu sempre falo, assim, quando eu quero citar com algumas pessoas, questão de ética, de você ter respeito, e o professor falava muito disso também, de chegar e agradecer, muito obrigada, só que eu vou para outra fase da minha vida agora, né? E lógico, cada um tem seus motivos, ele tinha a história dele que só tinha começado, né, comigo, mas tinha outras coisas para viver ali, então eu achei muito legal isso, de como ele teve esse respeito de chegar e de me comunicar, não somente ir, e quando eu soubesse eu já estava lá e isso foi muito bom. É isso aí. Fica